As cartas que ela nunca enviou. Pode uma mulher construir toda a sua vida sobre uma mentira dita por amor e ainda assim merecer ser amada de volta? A arquivista chegou a Viena no outono de 1961, 2 semanas depois de o muro ter sido erguido em Berlim e 3 dias antes de encontrar a primeira carta. Ela havia chegado ao arquivo estatal austríaco com uma bolsa de 6 meses, encarregada de catalogar uma coleção de correspondências pessoais não reclamadas, apreendidas de famílias judias durante a guerra, cartas que não chegaram a lugar nenhum, vistas por ninguém por quase 2 décadas. Ela era precisa, silenciosa e deliberada em tudo o que fazia, e preferia a companhia do papel à companhia das pessoas. Não era timidez. Era uma armadura. Ela havia crescido em uma pequena cidade da Boêmia, filha de um relojoeiro, e aprenderá cedo que os sentimentos, como os relógios, funcionam melhor quando ninguém mexe no mecanismo. O historiador chegou ao mesmo arquivo em uma manhã de terça-feira, cheirando a tabaco e carregando uma pasta fechada com uma tira de couro porque o fecho havia quebrado e ele não se deu ao trabalho de consertá-lo. Ele era austríaco de nascimento, professor na Universidade de Graz, especializado em pessoas deslocadas e migração em tempos de guerra, e era profundamente, inconvenientemente encantador do jeito que os homens são quando não sabem que estão sendo. Ele colocou sua pasta quebrada sobre a mesa em frente a dela e disse, sem preâmbulos, que ela estava sentada na cadeira de sempre dele. Ela se levantou. Não porque ele tivesse pedido, mas porque estava surpresa demais para discutir. Eles trabalharam na mesma sala por uma semana antes de trocarem qualquer coisa além de frases educadas e profissionais. O arquivo impunha silêncio, e ambos, à sua maneira, eram gratos por isso. Mas o papel cria conversa. Ela encontrou uma carta na coleção de uma mulher em Praga endereçada a um homem em Budapeste, datada de 1939, descrevendo um mercado de inverno e um par de luvas compradas para alguém que nunca as receberia. Ela a deixou do lado dele da mesa com um bilhete em sua caligrafia precisa. Isto pertence à sua seção. E ele a devolveu com um bilhete em sua letra solta e desorganizada. Acho que não pertence a seção nenhuma. Acho que é apenas triste. Depois disso, eles conversaram. A dificuldade não era que conversavam. A dificuldade era sobre o que conversavam, e a rapidez com que passou das cartas para eles mesmos, da história para o tempo presente, do profissional para o pessoal, da forma como a intimidade avança quando duas pessoas estão simultaneamente solitárias, brilhantes e presas na mesma sala fria por 8 horas por dia. Em novembro, ela já estava almoçando com ele. No fim de novembro, já ria de coisas que ele dizia antes mesmo de terminar de dizê-las. Em dezembro, estava apaixonada por ele, o que reconheceu com a mesma certeza calma e clínica que levava a tudo, e que a aterrorizava completamente. Ela estava noiva de um homem em Praga. Não de uma forma vaga e desgastada de um acordo implícito. Estava formal, específica e recentemente noiva de um engenheiro estrutural que conhecia havia 4 anos, um homem bom e estável que havia pedido em casamento em setembro, 2 semanas antes de ela partir para Viena, e a quem ela disse sim porque acreditava, na época, que bondade e estabilidade eram o que queria. Seu anel estava no bolso do casaco. Ela o havia tirado quando chegou, dizendo a si mesma que era para protegê-lo, dizendo a si mesma que não significava nada. Era a mentira central dos 3 meses seguintes. Ela não contou ao historiador sobre o noivado. Disse a si mesma que não havia nada a contar. Eles eram colegas. Eram amigos. Ela, até então, não estava fazendo nada errado. Esses eram os argumentos que fazia à noite em seu quarto alugado, deitada sem conseguir dormir, ouvindo os bondes na Ringstrasse. Mas ela sabia, no lugar honesto sobre os argumentos, que o silêncio é um tipo de mentira por si só, e que estava construindo algo com o historiador que não poderia sobreviver quando a verdade surgisse mais tarde, na forma de uma surpresa. Ele se apaixonou por ela mais lentamente, o que quer dizer que não reconheceu isso até que já o tivesse ocupado por completo. Primeiro percebeu que trabalhava melhor quando ela estava na sala. Depois, que trabalhava pior quando ela não estava. Em seguida, que havia começado a chegar mais cedo todas as manhãs, não porque o arquivo abrisse mais cedo, mas porque ela chegava cedo, e os 40 minutos antes de os outros pesquisadores chegarem, quando eram apenas os dois. A pálida luz do inverno vienense e uma garrafa térmica de café que ela trazia do seu apartamento tinham se tornado a parte do dia pela qual ele media todo o resto. Ele lhe disse, em uma tarde fria de janeiro, que achava que os dois deveriam jantar, não como colegas,
Disse isso olhando para a mesa, depois levantou o olhar, e sua expressão era tão cuidadosa e tão esperançosa que ela sentiu a mentira que carregava como um peso físico, pressionando contra o externo. Ela disse sim. Jantaram em um pequeno restaurante perto do Nashmark, onde as mesas tinham toalhas vermelhas e o dono conhecia pelo nome. Conversaram por 3 horas. Ele a acompanhou até em casa pela neve e parou na porta do prédio dela e disse, no tom mais formal e sério, que não era o tipo de homem que fazia isso levianamente. Ela não soube o que fazer com essa informação. Quis chorar. Em vez disso, sorriu, beijou-o, e então subiu para o seu apartamento, sentou-se na beira da cama ainda vestindo o casaco e entendeu que não podia continuar. Naquela noite, escreveu 2 cartas. A primeira foi para o engenheiro em Praga, e foi a carta mais honesta que já tinha escrito, e foi devastador escrevê-la. Disse a ele que sentia muito, disse que havia feito uma promessa que não era capaz de cumprir, e que sabia disso havia mais tempo do que admitira para si mesma, e que ele merecia mais do que uma mulher que precisava se convencer a amá-lo. Disse que o anel estava no bolso do casaco, e que estava lá desde setembro. Não contou a ele sobre o historiador. A segunda carta ela não enviou. A segunda carta era para o historiador, e ela a escreveu porque não conseguia dizer em voz alta o que estava nela. Contou a ele sobre o noivado. Disse que o havia escondido. Disse que esse esconder havia sido uma forma de covardia da qual se envergonhava, e que ele deveria saber toda a verdade antes que qualquer coisa avançasse, e que ela entenderia se esse conhecimento mudasse a forma como ele a via. Leu 2 vezes, selou e colocou na gaveta ao lado da cama. Pela manhã, foi ao arquivo. Planejava contar a ele. Planejava simplesmente dizer, de forma direta, sem a carta, que já havia cumprido seu propósito ao ajudá-la a organizar seus pensamentos. Mas quando chegou, ele não estava em sua mesa habitual. Havia, em vez disso, uma colega dele da universidade, uma mulher de casaco de lã, que disse que o historiador havia sido chamado de volta a Graz com urgência. Um assunto relacionado ao seu cargo acadêmico. Ele havia partido naquela mesma manhã. Havia deixado um bilhete. O bilhete dizia, sinto sair sem aviso. Espero que você saiba o que os últimos meses significaram para mim. Escreverei. Ele não escreveu. Ela esperou 6 semanas. Disse a si mesma que ele havia ficado ocupado, que a vida acadêmica era realmente absorvente, que havia 100 explicações comuns para o silêncio. Catalogou correspondências. Observou as palavras de outras pessoas, escritas e nunca recebidas, e pensou na carta na sua gaveta. Em março, com 2 semanas restantes de sua bolsa, ela pediu a um colega dele da universidade um endereço para reencaminhamento. O colega olhou para ela com uma expressão que ela não compreendeu imediatamente. Ele não tinha voltado a Graz por um assunto acadêmico. Tinha voltado porque sua esposa estava doente. Sua esposa, sobre quem ele não havia falado, cuja existência a arquivista não conhecia, porque ele tinha tirado a aliança em setembro, 2 semanas antes de ela chegar, e não a tinha colocado de volta. Ela ficou sentada em um café por 4 horas depois de saber disso e não pediu nada. Compreendeu, com uma clareza quase física, o que ela tinha sido para ele e o que ele tinha sido para ela. 2 pessoas que tinham entrado no mesmo arquivo carregando o mesmo peso oculto e que tinham encontrado um no outro não uma solução, mas um espelho. Esse reconhecimento não a deixou com raiva. Fez com que ela sentisse luto, pelas cartas no arquivo que nunca chegaram, pelas pessoas que quase tinham sido, pelos 3 meses que agora precisavam ser reorganizados, recatalogados, colocados em outra pasta. Ela voltou para Praga em abril. Não escreveu para ele. Não tinha nada a dizer que ele já não soubesse. 4 anos se passaram. Ela conseguiu um cargo no Museu Nacional. Construiu uma vida tranquila e específica, cheia de documentos de outras pessoas, da história de outros. Não era infeliz. Era cuidadosa. Na primavera de 1965, recebeu uma carta. A caligrafia era solta e desorganizada, e ela soube antes mesmo de virar o envelope. A esposa dele havia morrido no outono anterior, após uma longa doença. Ele havia passado tempo desde então, escreveu, tentando determinar se tinha o direito de entrar em contato com ela. Concluíra que não tinha esse direito, mas que faria isso mesmo assim, e que ela deveria se sentir completamente à vontade para jogar a carta fora. Disse que soubera, quando deixou Viena, que ela estava escondendo algo, porque ele estava escondendo a mesma coisa, e que essa tinha sido a desonestidade fundamental daqueles meses, e que sentia muito.
Disse que pensou no arquivo todos os dias durante 4 anos. Disse que aqueles 40 minutos pela manhã, antes de os outros pesquisadores chegarem, tinham sido os 40 minutos mais felizes de sua vida adulta, e que sabia como isso soava, e ainda assim era verdade. Disse que não estava pedindo nada. Disse que só queria que ela soubesse que não tinha desaparecido porque ela não importava. Ele viria a Praga em junho, para uma conferência. Se ela quisesse tomar um café, ele estaria na biblioteca municipal no dia 14, às 10 da manhã. Se ela não aparecesse, ele entenderia e não escreveria novamente. Ela leu a carta 2 vezes. Colocou-a na gaveta ao lado da carta que nunca tinha enviado. Na noite do dia 13, tirou as 2 cartas. Leu a dele novamente. Depois leu a sua, a de 1962, aquela sobre o noivado, a aliança e a covardia da qual se envergonhava. Dobrou as 2 juntas. Às 10 horas da manhã do dia 14 de junho, entrou na sala de leitura da Biblioteca Municipal de Praga e o viu de pé junto à janela, com um casaco ligeiramente grande demais para ele, segurando uma pasta ainda fechada com uma tira de couro porque o fecho nunca tinha sido consertado. Ela colocou as 2 cartas sobre a mesa diante dele e se sentou. Ele as leu. Leu a dela primeiro, devagar, e o rosto dele passou por várias expressões para as quais ela não tinha nome. Depois leu a própria, que leu mais rapidamente, com o que ela achou ser reconhecimento. Quando terminou, ele as colocou sobre a mesa e a olhou por um longo tempo. Depois disse, muito baixinho, que tinham sido idiotas. Ela disse que concordava. Ele disse que tinha consertado o fecho da sua pasta 2 vezes e que ele continuava quebrando, e que tinha começado a achar que aquilo era uma característica da pasta que ele simplesmente precisava aceitar. Ela disse que poderia dar uma olhada, se ele quisesse. O pai dela tinha sido relojoeiro. Ela era razoavelmente boa com mecanismos pequenos. Ele deslizou a pasta pela mesa. Ela consertou o fecho em 4 minutos com um grampo de cabelo e a unha do polegar, trabalhando com a mesma precisão silenciosa e deliberada que aplicava a tudo, enquanto ele a observava com uma expressão nada complicada. Saíram juntos da biblioteca, caminharam ao longo do rio. Em algum momento, a mão dele encontrou a dela, e nenhum dos dois comentou, porque já não havia mais nada a esconder, e porque algumas coisas, quando chegam na forma certa, não precisam de explicação. Eles não eram jovens. Ambos tinham cometido erros sérios. Ambos tinham contado mentiras por medo e mantido silêncios que lhes custaram anos. Mas as cartas finalmente tinham chegado, e ambos sabiam que esse tipo de certeza não precisava ser testado mais. Ele ficou em Praga por 3 semanas. Mudou-se para lá na primavera seguinte, para um cargo na Universidade Carolina, e eles se casaram em uma pequena cerimônia no outono, na sala do tribunal do mesmo prédio municipal onde ela trabalhava. A arquivista usava um vestido da cor da luz de inverno. O historiador finalmente tinha substituído a tira da sua pasta. Ela manteve as 2 cartas em uma caixa de madeira sobre sua mesa pelo resto da vida, a que tinha escrito e nunca enviou, e a que tinha recebido e respondido simplesmente atravessando uma porta. Ela as catalogou, como catalogava tudo, com uma etiqueta em sua caligrafia precisa. A etiqueta dizia, correspondência, entregue com atraso, arquivado em, prova. Você gostou da história de hoje? Fica comigo só mais um instante. Conta pra gente nos comentários, de que cidade você está assistindo. Essa mensagem te tocou? E se tiver ideias para novas histórias, compartilhe, a sua sugestão pode virar o próximo vídeo. Deixe um like se esta mensagem teve algum significado para você. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Se você acha que alguém pode gostar desta mensagem, pode compartilhar. E se quiser apoiar o canal, dê uma olhada nos links da descrição. Alguns são links de afiliados, então você ajuda sem custo extra. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo.